Boa tarde, eu sou o Henrique Manu. Hoje a gente vai palestrar para vocês sobre arte, mídia e imprensa, falar para vocês um pouco sobre cada um de nós, sobre a nossa formação. Eu sou publicitário, pós-graduado em comunicação digital e redes sociais, atuo na área com publicidade já em torno de 6 anos, trabalho hoje numa agência de publicidade e já tem um tempo aí que venho trabalhando com comunicação, algumas coisas na igreja também, mas mais prioritariamente em agências de publicidade, escritórios de design. Eu sou a Manu, sou aqui da igreja mesmo. Eu sou designer, trabalho na comunicação aqui da igreja e também trabalho com empresas, mais especificamente na arte de identidade visual e design propriamente dito. Sou missionária aqui da igreja, formada em teologia também. E hoje nós vamos dar início à palestra de arte, mídia e imprensa. Primeiro, a gente tem que pensar sobre a história da igreja com a arte. Todo mundo está me escutando? Tá bacana para escutar? Oi? Tá, que eu não estou me ouvindo não. Então, para a gente começar a conversar sobre isso, nós precisamos entender que a Bíblia, ela mostra diversas formas de arte e diversas formas de comunicação também. Nós temos, em primeiro lugar, as histórias orais. Nós sabemos que aquela sociedade, a sociedade judaica mais especificamente, era uma sociedade que não tinha escrita, porque a escrita ela foi inventada um pouco posterior e não era muito comum naquele tempo. Tanto é que os 10 mandamentos, as tábuas, elas foram escritas onde? Aonde? Gente, vocês acham que seria fácil escrever toda a história dos hebreus na pedra? De forma nenhuma. Então, essas sociedades são sociedades que se desenvolvem de forma oral. E a gente tem essa tradição oral muito grande, aonde contos, aonde a literatura, aonde as histórias do povo propriamente ditas, elas são passadas. Nós temos também esculturas como uma forma de comunicação. Em Ezequiel 4:1, o Senhor fala para Ezequiel para que ele pega um tijolo e faça ali dentro um monumento para representar o sitiamento da cidade de Jerusalém. Naquele momento é uma escultura, é uma representação física de alguma coisa. Nós temos também esculturas do tabernáculo, nós temos toda essa questão dentro do Antigo Testamento. Nós também encontramos na Bíblia poesias e livros inteiramente poéticos, porque essa sociedade, ela se desenvolve muito forte na área da música. E nós temos essa poesia que exalta a Deus em todo momento. Nós podemos encontrar em Cantares, nós podemos encontrar no próprio livro de Salmos, nós podemos ver algumas divisões com as letras do alfabeto hebraico como se elas fossem estrofes. Então nós temos a poesia muito forte no Antigo Testamento. Nós temos a música como um representante muito forte, o próprio Davi, que era um músico e que usava a sua música para exaltar a Deus. E nós temos dança. Nós temos dança quando Miriam dançou. Nós temos dança quando Davi, o que ele fez? Ele dançou também, mostrando que a dança também faz parte de uma arte representada na Bíblia. Nós temos já no Novo Testamento o uso de parábolas. Parábolas naquele momento são histórias, reflexões do cotidiano com um fim pedagógico. Hoje um gênero muito próximo das parábolas são as crônicas. Só que as crônicas elas têm um teor mais crítico e as parábolas têm um teor pedagógico naquele momento. Nós temos literatura, com o desenvolvimento da literatura cristã, com as cartas paulinas, as cartas de João. A Bíblia mostra que o povo de Deus estava usando todas essas modalidades de arte, de comunicação no seu contexto social. A escrita, o papel, não foi inventado pelos judeus naquele momento. O papel, ele foi inventado na China.
E o papiro era usado no Egito. Mas o povo, ele utilizou desses artefatos para poder comunicar a mensagem de Deus. Após o cativeiro babilônico, quando eles precisaram resgatar toda a tradição, tudo começou a ser documentado para que não se perdesse. Então, o povo de Deus, ele começa a pegar desses artifícios que, de certa forma, são mundanos, entre muitas aspas, para poder fazer parte do contexto social que eles viviam. E com a consolidação da igreja na Idade Média, nós podemos ver a igreja como uma grande divulgadora das formas artísticas. Mas aí a gente precisa entender que a arte e a igreja, ela anda mais ou menos que em pé de guerra. Porque nós temos uma igreja que extremamente valoriza as artes e nós temos a mesma igreja que tem certo medo e receio de que as artes e as formas de comunicação entrem dentro da igreja. E agora eu gostaria de mostrar para vocês alguns elementos aonde nós podemos ver arte dentro da Idade Média. Esse primeiro, vocês sabem o que é isso? Alguém sabe? É um vitral. Eu tenho certeza que se tivesse artistas que fizessem isso hoje em dia, o pastor mandava fazer. Nos nossos vitrais. Porque é muito bonito. É muito bonito. É muito bonito. E, de certa forma, esses vitrais, eles não nascem com um caráter idólatra. Eles nascem porque a sociedade daquele período, gente, é uma sociedade que não sabia ler. A gente está falando de Idade Média. Nós estamos falando de um povo que não tinha educação como nós temos hoje em dia. De um povo que não poderia ir para a escola para aprender a ler e escrever. Então, as imagens, elas são utilizadas como um recurso pedagógico e educativo. Então, você vai ver muitas figuras, você vai ver muitos desses vitrais, você vai ver muitos quadros encenando as passagens bíblicas com fins pedagógicos. Nós temos também a música dentro desse período. E acho muito interessante como é que chama esse negócio? É compasso? Partitura. Essa partitura? A partitura, muito legal, porque ela é de um cara que ninguém conhece, o Bach, Sebastian Bach. Pesquisando sobre a vida dele, eu descobri que ele era filho de pessoas que eram luteranas. Ele era da Igreja Reformada. Ele era formado em teologia. E o que ele compôs? Ele compôs para a igreja. Ele compôs cantatas de Natal para a igreja. Cerca de 2 anos, ele escreveu 120 cantatas que mudaram a história da música. Porque ele é uma grande influência para todos os músicos que vêm depois dele. E no final de cada composição, ele escrevia esse SDG. E ali, mais para o final, dá para ver que ele escreveu tudo. Alguém faz ideia do que aquilo significa? Só lhe deu glória. No final de cada composição, ele escreve só lhe deu glória. Existem histórias que a reforma, ela se espalhou muito grande pela população, não pela literatura e pelos escritos. Porque, como eu disse, os escritos, eles estavam extremamente restritos a uma parcela rica da população. A reforma, dizem alguns historiadores, que ela se espalhou pelas músicas cantadas. Porque a música tem o poder de entrar onde, às vezes, a educação formal não entra. Então, homens como o Bach, eles escreveram e deixaram um legado para o mundo escrevendo só lhe deu glória, no final de cada uma das composições. Nós temos também a própria criação da escolástica. A escolástica foi um movimento intelectual da Idade Média. E entra uma grande contradição. Quem aqui já ouviu falar que a Idade Média é chamada de Idade das Trevas? Todos nós. Como pode ser chamado de Idade das Trevas se a escolástica nasce nela? A escolástica, gente, ela é como se fosse o pai das faculdades e universidades. As grandes universidades, elas nascem com cunho cristão por conta da escolástica, por conta da produção literária, por conta dos mosteiros onde existiam aqueles monges que ficavam copiando toda a literatura que existia naquele mundo, no momento.
Nós estamos falando de sociedades que não existia xerox, não existia nenhuma forma de comunicação, mas mesmo assim nós temos uma igreja pensando e formulando cultura. Então nós vimos os vitrais, nós vimos a música e nós vimos a produção literária através da escolástica. Nós temos também a própria arquitetura. Tudo bem que em certo período a arquitetura católica ela surge muito para mostrar o poder da Igreja Católica. Mas no primeiro momento o pensamento era de que se existe uma arquitetura, se existem escultores bons, isso deve estar a favor da glória de Deus. Então nós precisamos construir o melhor. Como eu disse, claro, que vai acabar acontecendo para mostrar o poder da igreja, mas nasce de uma forma muito boa. E nós podemos ver também os pintores. No momento da Idade Média, os pintores, eles não eram reconhecidos de forma como nós conhecemos hoje. Ninguém conhecia, de certa forma, Michelangelo, Rafaelo. Quem são essas pessoas? Essas pessoas, elas eram pagas pela igreja para poder pintar quadros e cenas que retratassem as passagens bíblicas. Então nós temos uma dualidade nisso. A primeira, qualquer pessoa que entra numa igreja da Europa acha a igreja maravilhosa, porque elas não têm nem valor comercial de tantas obras de artes que existem ali dentro. Mas também esses artistas, por não terem um coração cristão, eles acabaram deixando muitas mensagens por trás da sua obra. Porque, de certa forma, eles expressavam aquilo que eles criam. Nós criamos, e quando nós criamos, não tem como você desvincular. Não, agora eu vou criar uma coisa, se eu sou cristã, vou criar uma coisa ateísta. Não tem como, a gente não consegue desvincular a obra do Criador. A sua visão de mundo, ela vai estar impregnada na sua criação. Então nós temos esse grande contraste de igrejas maravilhosas, mas igrejas cheias de duplos sentidos, mas igrejas maravilhosas. Manu, é interessante que o contato com esse tipo de arte, nesse momento vamos chamar de arte maior, né? Pinturas, esculturas, ele era quase que exclusivamente por meio da igreja para a população. Uma arte mais popular como a música e dança, as pessoas elas poderiam desenvolver fora do ambiente da igreja. Mas esses artistas que produziam esse tipo de arte para a igreja, só o faziam porque quem que tinha grana naquela época para poder investir em pintar um teto inteiro de uma catedral, em se compor uma série de músicas. Então, assim, as pessoas, para terem acesso a esse tipo de arte, elas tinham uma alternativa, e a igreja. Sim. Então, nós vemos a igreja não só, como o Henrique falou, não só como um centro onde as pessoas iriam ver e vir para adorar a Deus. Era também o único contato artístico que as pessoas normais tinham. E o Henrique falando é algo interessante das grandes artes, porque chega a certo período que a dança ela começa a ser condenada e parece que se torna coisa pagã, e qualquer outro estilo de música que fuja do clássico também se torna pagão, se torna herege, e vocês sabem o que acontece com hereges na Idade Média. E a igreja e a arte tiveram um relacionamento de altos e baixos nos últimos 2 milênios, como a gente falou aqui. De certa forma, ela apoia muito certo tipo de arte, de certa forma, ela repudia outros estilos artísticos. E nós pensamos em alguns princípios que nós devemos refletir na arte, da importância da arte para a sociedade, para o mundo completo e para a nossa realidade como igreja também. E o primeiro desse princípio é que nós devemos permitir que a arte ela seja arte. E entra num ponto que às vezes acaba pegando um pouco, porque as pessoas pensam que arte boa é arte que serve para evangelização. Dança boa é dança que serve para evangelização, pintura boa é pintura que serve para evangelização, música boa é música que serve para evangelização.
Só que nós devemos permitir que arte, ela seja arte. Arte precisa ser arte por si só, porque aí ela vai ter elementos que a tornam bela e harmônica. Quando nós pensamos em arte para um fim e não na própria arte, nós criamos o que eu vou mostrar para vocês a seguir. Alguém viu essa foto? Ultimamente? Essa foto, a foto de cá, era uma pintura em uma igreja. E uma senhorinha, ela ficou com muita dó dessa imagem de Jesus. E ficou com muita dó. E ela pegou o quadro e restaurou o quadro em casa sozinha. Ela estragou uma arte que era caríssima, de uma igreja que era centenária, porque ela queria ajudar a igreja. Só que ela queria ajudar a igreja, ela não possuía nenhum talento ou dom artístico, como a gente pode ver. Ela não tinha talento. Eu achei que ficou bom. Eu achei que ficou bom. Ela não tinha talento para isso. Mas ela queria muito ajudar. E às vezes as pessoas não têm talento para certas coisas e querem muito ajudar. E acabam fazendo arte de qualquer jeito. E quando nós fazemos arte de qualquer jeito, sem nenhum método, sem nenhum talento, sem nenhuma técnica, vira isso. E isso não glorifica a Deus. Não glorifica a Deus, não é simplesmente porque, não, mas se é bom, se ela fez de bom coração, se fez isso de coração, Deus está se agradando, mas será que o mundo vai se agradar? Será que o mundo vai olhar para o que tem sido feito e vai glorificar a Deus também? Será que as pessoas, elas olhariam isso e falariam assim, nossa, muito bem pintado, muito bem feito? E o segundo a gente colocou a escala que é mundana. Vocês conhecem essa, não conhecem? E nós criamos uma outra escala musical. Essa, gente, é a escala gospel de notas, onde a gente tem o dó, que não é um dó, é um do Senhor, é a vitória. A gente tem um ré, que é o ré da redenção. A gente tem o mi da misericórdia do Senhor, o fá do favor do Senhor, o sol do sola gratia, o lá também do sola gratia e o si do sim eu me rendo. Porque o dó que o crente dá é diferente do dó que um não crente dá. E pode parecer, gente, uma brincadeira, mas isso acontece. Algumas pessoas acabam repudiando a arte por achar que ela tem os meios, os canais, eles têm que ter um fim evangelístico, mas eles não têm. Alguém aqui trabalha na construção civil? Alguém trabalha na construção civil? Alguém trabalha como mecânico? Alguém trabalha com padeiro? Alguém que é padeiro? Faz pão, bolo, confeitaria? Nossa, gente, tá difícil. Então me fala alguma profissão aí. Quem aqui trabalha fazendo planilha? Planilha, em escritório. Tem um escritório e eu monto uma planilha. Para poder... o Vitor lá atrás. Uma planilha também. Para poder controlar os gastos da empresa, para poder fazer prospecções de custos, essas coisas. A sua planilha, ela é feita no mesmo computador do que alguém não crente? Você usa o mesmo programa para poder fazer essa mesma planilha do que uma pessoa não crente, não cristã? A sua planilha é cheia da bênção, da glória, do poder de Deus, porque é você que está fazendo? É uma planilha. Da mesma forma que são métodos, são canais, são instrumentos. Esses instrumentos em si, eles são somente instrumentos. E nós colocamos na nossa área, claro, que é o RGB, o padrão de cores. E um novo padrão de cores. O vermelho não é vermelho como a cor do manto do nosso Senhor Jesus. O verde é verde como os campos, né, da cidade celestial. O azul é o azul profundo, da cor dos olhos do nosso Senhor. A gente está fazendo essa brincadeira para vocês entenderem que a arte, como ferramenta base da arte, ela não tem diferenciação para a arte que uma pessoa não cristã produz. A diferença é justamente a mensagem que essa arte vai carregar. E isso não significa o propósito para o qual ela foi feita.
é a mensagem que ela carrega. Então a gente falou que não existe justificativa para a arte. E pode parecer então que eu posso criar por criar. E entra o nosso segundo princípio. Nós devemos permitir que haja espaço para a criatividade dentro da igreja. A palavra do Senhor diz em Êxodo 31, de 1 a 5, que o Senhor, Ele ungiu, Ele derramou o Espírito dEle sobre duas pessoas. Era Bezalel e gente, desculpa, eu estou treinando esse nome tem 2 meses. Aholiabe, tá certo? Aholiabe. Estou treinando tem um pouquinho esses nomes. E a palavra diz que o Senhor, o próprio Deus, Ele derramou do Espírito dEle sobre 2 construtores, sobre 2 pessoas que iriam desenvolver o templo. Isso me mostra que o Senhor, Ele pode derramar do Espírito dEle sobre a vida de um contador. Ele derrama do Espírito dEle para que essas pessoas cumpram a vocação delas. Isso significa que Deus, sim, Ele chama arquitetos. Sim, Deus chama músicos. Sim, Deus chama publicitários, chama designers, chama pintores, chama cineastas. Deus chama essas pessoas e mostra que esta era a vocação deles. Eles não foram ungidos simplesmente para poder pregar. Eles foram ungidos para desenvolver o talento deles. E eu tenho certeza que as pessoas, quando olhavam e viam a obra que essas pessoas criaram, eles podiam glorificar a Deus através da vida desses homens. Porque o que eles fizeram não era simplesmente uma obra comum, mas era uma obra feita por uma pessoa cheia do Espírito Santo. E isso impacta as pessoas. Então hoje na igreja nós precisamos que exista, que haja esse espaço para criatividade. Nós não podemos matar os nossos artistas. Eu estava lendo um livro chamado A Arte Não Precisa de Justificativas, do Huckmark, e ele fala algo muito interessante. Ele diz assim, os ateus, eles não precisaram pregar uma só vez para tomar o mundo do ateísmo. Eles só precisaram produzir cultura. Eles produziram arte, eles produziram música, eles produziram literatura. Eles produziram arte dadaísta, que é arte do nada para o nada. E o mundo hoje não precisa se falar, ele foi tomado pelo ateísmo. Porque esses caras produziram cultura. Então nós precisamos hoje da igreja de fomentar essa criatividade dentro dos nossos jovens, dentro dos nossos adolescentes. Nós precisamos que os pais entendam que uma vocação artística, ela é tão importante quanto uma vocação médica. Ela é tão importante nos dias de hoje quanto uma vocação pastoral. Porque nós precisamos produzir cultura. Nós precisamos, às vezes, parar de criticar toda a produção cultural e começar a tomar esses espaços novamente. Começar a ter pessoas que trabalham com animação 3D. Você conhece alguém que trabalha com animação 3D? Você já viu um desenho da Disney e viu como ele é extremamente bem produzido? E com intenções que às vezes não são intenções cristãs? Mas imagine se nós tivéssemos aqui dentro da nossa igreja pessoas que são aptas e capazes de criar roteiros, de criar animações e de fazer filmes para crianças. Está vendo que a gente transforma uma sociedade de uma forma muito mais profunda? Nós precisamos voltar e tomar a cultura novamente. Nós precisamos, sim, criticar, sim, nos opor, sim, ter coragem para poder falar, isso é errado, mas nós também precisamos apoiar e falar, filho, vai ser um ótimo roteirista, vá ser o melhor cineasta desse mundo, vá ser um músico e produza música para a glória de Deus, vá, meu filho, seja um arquiteto e crie igrejas lindas novamente, onde as pessoas vão entrar ali e vão falar, glória a Deus, eu consigo sentir algo diferente, porque eu vejo algo que é belo. Você já parou para pensar por que você é criativo? Nós somos criativos porque o nosso próprio Deus é criativo. E Ele comunica com a gente desses atributos comunicáveis, a criatividade. Então nós somos capazes de criar.
Mas se você olhar assim para a sua mão, na sua mão existe um sistema que funciona em completa harmonia, qual nenhum ser humano conseguiu ainda criar. Nós não conseguimos criar robôs ainda dessa forma, nós não conseguimos criar células ainda dessa forma, mas Deus, Ele falou e passou a existir. E nós somos filhos desse Deus que é criativo. Sabe o que é lindo sobre a criatividade? A gente vê artistas se inspirando para produzir obras em outras pessoas, se inspirando na criação, se inspirando em eventos, mas nós temos a oportunidade, a capacidade de nos inspirar naquele que permite, naquele que criou tudo isso. Então, por que não temos feito mais isso, não é? Sim. Enquanto um artista comum, bem entre aspas mesmo, vai se inspirar nos mares e nas montanhas, poxa, eu me inspiro nisso também, mas sabendo que existe um Deus que criou isso, que habita dentro de mim e que me dá a capacidade artística para produzir. E assim, por que a gente não faz mais isso? Por quê? Exatamente. Tive uma experiência saindo de uma exposição de arte contemporânea. Alguém já foi em arte contemporânea? Ver no CCBB? Loucura, né? Saí dessa exposição. Assim, as minhas amigas estavam revoltadas com o que tinham visto. Eu estava mais revoltada ainda e falei assim, não é possível. Até quando nós vamos deixar arte de duplo sentido invadir as galerias de arte? Até quando nós vamos negligenciar essa parte da cultura? Porque, de certa forma, nós, como comunidade cristã, nós focamos em fazer literatura para a igreja, coisas para a igreja, e negligenciamos nesse outro legado para o mundo. Você já percebeu? Alguém já leu C.S. Lewis aqui, As Crônicas de Nárnia? Em nenhum momento ele fala que o leão é Jesus. Ele não fala. Ele não precisa falar. Mas quem é crente, quando está lendo lá, em seu mundo tem um outro nome, você fala, eu sei que nome é esse. Quando ele fala lá que o rugido do Aslan criou todas as coisas, você fala assim, eu acho que eu estou pegando alguma coisa que ele quis dizer. A gente consegue ver que quando um cristão, ele cria cultura para a glória de Deus, ele impacta as pessoas, mesmo sendo pelos meios que uma pessoa que não é cristã vai usar. O meio é o mesmo, a diferença é a unção. E o terceiro, nós devemos ensinar as pessoas a olharem o mundo sob a cosmovisão cristã. Se o canal é o mesmo, se o padrão RGB é o mesmo, se a escala musical é a mesma, se o alfabeto é o mesmo, a ferramenta do Excel é o mesmo, a diferença, e a grande diferença, é que o cristão, ele enxerga o mundo não com lentes mundanas, não com lentes ateístas, não com lentes do toda forma de amor é válido. Ele começa a olhar o mundo pela ótica cristã. E ele consegue criar e fazer um romance que não vai ter duplo sentido. Ele consegue fazer um filme no qual o filme, a família inteira vai assistir e falar, gente, que filme legal. Ele consegue impactar tanto pessoas que não são cristãs, como pessoas que são cristãs. Porque a finalidade está quando a gente faz a nossa criação. Não tem como desvincular, como eu disse, criação do Criador. Nós precisamos resgatar um termo que é o corandeu, que é a vida diante de Deus. É produzir cultura como se você estivesse diante de Deus. É produzir uma música como se você estivesse diante de Deus. Você produziria uma música ruim se você estivesse diante de Deus? Você iria para o seu trabalho murmurando se você entendesse que você está diante de Deus? Não. Você iria fazer a melhor tabela do Excel se você sentisse que Deus estava ali te olhando. Você ia pegar o programa lá, o ilustrador, e ia criar a melhor ilustração se você sentisse que Deus estava olhando. O melhor filme da Disney ia ser criado por um cristão se ele sentisse que Deus estava olhando para ele. Então nós precisamos resgatar, porque como eu disse, a igreja e a arte, eles vivem em pé de guerra. E nós temos visto uma decadência da cosmovisão cristã. Nós temos a Idade Média,
aonde a igreja ainda patrocinava, estimulava os pintores, os escultores a estar no meio dessa vivência de igreja. Mas nós já entramos na arte, na Idade Moderna, no período pós-iluminismo. Nós já começamos a ver traços humanistas tomando conta das formas artísticas. E nós entramos na pós-modernidade, com um cara maravilhoso chamado Duchamp, que cria um mictório e chama o mictório de arte. E várias pessoas ficam aplaudindo e falando: uau, que obra de arte incrível. Nós vemos uma decadência dessa cosmovisão cristã e nós vemos um encurtamento da igreja, que cada vez mais deixou de criar arte para o mundo e de deixar um legado para o mundo. Bom, tendo entendido a respeito da arte, vamos entrar agora numa parte talvez um pouco mais prática e um pouco mais comum para cada um de nós, que nós somos impactados diariamente por algum elemento ou da mídia ou da imprensa. E a gente vai entender então como as ferramentas de comunicação e, por que não, manipulação atuam no comportamento do consumidor e o que a gente pode fazer para começar a mudar um pouco esse cenário, né? Bom, antes da gente chegar em exemplos práticos, né, a gente precisa entender que a comunicação ela é dividida em alguns elementos principais, né? Nós temos o emissor, a mensagem e o receptor. E a comunicação ela está justamente associada à interação entre esses três elementos. E o que é cada um deles? O emissor é aquele que produz a mensagem. Então são agências de publicidade, são rádios, são programas de televisão, são influenciadores que têm perfil de milhões e milhões de seguidores na internet. O que é a mensagem, então? A mensagem é o que está sendo dito propriamente, né? É o filme, é a propaganda que você vê na televisão, é a propaganda que você vê na rádio, é o public post que você vê o seu influencer favorito lá fazendo no Instagram. E o que é um receptor? O receptor somos eu, você, meu pai, minha mãe, o mais idoso, o mais novo. E na comunicação, a gente só fala que esse trio está em harmonia quando o emissor emite uma mensagem e ela consegue ser decodificada pelo receptor. Quando isso não acontece, a gente fala que existe um ruído de comunicação. Quem aqui já ouviu esse termo em algum momento? Um ruído na comunicação. A gente usa isso justamente para poder falar quando o receptor não consegue entender ou compreender a mensagem que o emissor está passando da forma que o emissor esperava que o receptor entendesse. Estão me acompanhando? Ok. Dito isso, a gente vai entrar numa parte muito importante agora da publicidade, que lida com desejos e necessidades. Se vocês não sabem, a publicidade está aí para isso, para poder manipular os nossos desejos e manipular as nossas necessidades. E a gente vai entender como que a publicidade usa isso, os desejos e necessidades, para manipular o nosso comportamento. Logo nos primeiros períodos do curso de publicidade, bem nos primeiros períodos mesmo, nas primeiras matérias, lá na teoria da comunicação, eles ensinam para a gente esse modelo aqui, que é a pirâmide de Maslow. E essa pirâmide, ela descreve como nós dividimos a hierarquia das nossas necessidades. Então, a gente tem, lá na parte mais basilar dessa pirâmide, as nossas necessidades fisiológicas, que são o quê? É comer, beber, ir ao banheiro. A gente tem acima dela a necessidade de se sentir seguro. E aí a gente vai escalando na pirâmide e cada vez menos essas necessidades elas têm um grau menor de importância, percebem? O último ponto lá, segurança, relacionamento, estima, realização pessoal. O realização pessoal eu gostaria de comprar um PS5. Eu gostaria de comprar um videogame novo. Adoraria. Eu ia me sentir muito realizado pessoalmente tendo isso. Eu gostaria de comprar o iPhone 13 que vale 2 Celta. 3 Celta. Gostaria muito de comprar um iPhone 13.
E eu me senti muito realizado, pessoalmente, se eu comprasse um iPhone 13. E qual que é a sacada da publicidade? Ela faz com que você perceba elementos que estão lá no topo da pirâmide, lá na realização pessoal, na estima, no amor, no relacionamento, como se eles fossem algo basilares para as suas necessidades. Então a Apple, ela te vende o iPhone 13, não falando que a câmera é boa, é um celular que tem muita memória. Ela fala, não, a câmera é boa para você registrar os melhores momentos da sua vida. A câmera é boa porque você precisa fazer um vídeo em câmera lenta, em super slow, do seu filho. Do seu filho. Do seu filho, registrar os momentos dele. Quando você for comprar um carro novo, sei lá, troquei de carro há pouco tempo. Glória a Deus. E quando você for comprar um carro novo, você vai olhar assim, poxa, é um carro econômico, ok. Principalmente hoje em dia, pensando em valores das coisas, muito importante ser. Mas nas propagandas a gente vê o espírito aventureiro da nova Renault Duster, Blaster e tal. A propaganda não está te vendendo se o carro é econômico, ela não está te vendendo se você vai ter segurança em dirigir esse carro, ela está te vendendo experiência e está alcançando a sua necessidade basilar, pegando algo que teoricamente seria uma necessidade de realização pessoal e te fazendo perceber que você precisa disso amanhã. Quem aqui nunca foi impactado por algum anúncio, algum post, alguma coisa, ou alguma propaganda na televisão, enfim, você assistiu e você fala, nossa, eu preciso disso amanhã. Amanhã eu preciso comprar isso, amanhã. Não tem dinheiro, tem dinheiro? Não tem dinheiro, eu preciso comprar amanhã. Quem aqui já teve esse sentimento, essa sensação? Tem que levantar os pés também. Levantar os pés também. É engraçado que, se a gente para pensar um pouco, quando a gente sofre esse tipo de lavagem cerebral, bem entre aspas, a gente para assim e fala assim, poxa, não, mas se bem que eu não preciso muito disso, né? Mas é isso que a publicidade faz. A publicidade, ela trabalha manipulando os seus desejos e necessidades. Henrique, teve uma coisa que aconteceu durante a pandemia. A Apple bateu o recorde de venda do relógio, porque o relógio, ele media a quantidade de oxigênio no sangue. Então, eles começaram a vender relógio para poder prevenir se você não poderia desenvolver a fase grave da Covid. Isso é maléfico e é muito genial também. Eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente poder, juntos, tentar entender um pouco mais sobre o que a publicidade faz com desejos e necessidades. A gente tem aqui, está todo mundo conseguindo enxergar ali? A gente tem ali uma propaganda de perfume. É um AD, provavelmente foi vinculado em alguma revista, talvez um outdoor, que é um perfume. Mas o que vocês acham que essa propaganda está vendendo? Vocês podem falar. Experiência. Qual que vocês acham que é o cheiro desse perfume? É um cheiro caro. É um cheiro caro. É um cheiro caro. Vou até pular aqui. Aqui, ó. O Felipe falou o seguinte: se você comprar esse perfume, você vai aprender a tocar violino. Vocês estão entendendo qual que é a sacada da publicidade, da comunicação? Como é que ela, assim, trabalha coisas que são, assim, ela pega elementos que são da nossa realização pessoal, da nossa estima, do nosso amor ou relacionamento e joga isso lá para a nossa parte de necessidade fisiológica. Poxa, eu preciso disso. Em nenhum momento... A gente nem sabe, imaginando o tamanho desse perfume, eu imagino que ele deve ser desse tamanhozinho assim. Pensando talvez em, poxa, eu vou comprar um perfume, eu quero um perfume que seja bom, que tenha um custo-benefício interessante, mas quando eu vejo isso aqui está funcionando? Ó, que excelente. Quando eu vejo isso aqui, eu estou pouco me importando para o tamanho do perfume, para a quantidade que vem nele. Eu quero ser igual esse cara aqui, ó. A propaganda não está me vendendo o perfume, a propaganda está me vendendo ser esse cara aqui, ó.
Você nem enxerga, exato, você nem enxerga o perfume. Olha, eu quero ser esse cara, eu quero tocar violino. Vamos mais uma. Um outro perfume. O Anísio falou, olha o tamanho do perfume na peça. Isso aqui com certeza é um AD em uma revista, mas olha o tamanho do perfume na peça. O que essa propaganda está vendendo? Sedução. É o perfume da pomba esse. A mulher que compra esse perfume, o Felipe que perfume da pomba gira. Alguém levantou a mão? Exato. A mulher a agência de publicidade que fez essa peça, ela quer que a mulher se sinta como? Não é? Não é isso? Ela não quer que a mulher compre o perfume porque o perfume é cheiroso. A mulher nem sabe qual que é o cheiro desse perfume. Não quer que compre porque é barato. Quer que compre porque quer que ela sinta que se ela comprar esse perfume, ela vai se tornar essa mulher aqui, ó, poderosa, rodeada de homens e tudo. Vamos seguir. Essa é muito boa. O que essa propaganda está vendendo? Primeiro, antes disso, qual que é a marca desse produto? Aonde está a marca nesse anúncio? Você quase, aqui ó, você quase não enxerga. Mas está lá, o Cristiano Ronaldo. E olha só o apelo do roteiro, do texto desse anúncio. O momento dura um segundo. A lenda dura para sempre. Então, se você usar Nike, se você for jogar bola na sua peladinha aí final de semana com um Nike, você pode ser o pior, mas você está querendo ser igual esse cara aqui, ó. Tem até uns irmãos que na peladinha de final de semana mesmo faz a palhaçada de bater a falta, para assim, ó, aí faz um... Acredita mesmo que é isso aqui, ó. O espírito do Cristiano Ronaldo baixa na pessoa. Exato. Vamos mais uma. Essa aqui é... O que essa propaganda está vendendo? Esses pais são muito enganados. Exato. O pastor falou, eu não sei o que é para minha filha. Se vocês comprassem isso para a filha de vocês, quem aqui tem filho ou filha? Comprando isso para a filha de vocês comprariam pensando no conforto que a filhinha de vocês ia sentir usando essa sapatilha linda, maravilhosa? Vocês pensariam, não, conforto, não tem nada. O que essa propaganda está vendendo é, se você comprar essa sapatilha aqui, para sua filha, que vem com um cetro e com a fita, olha só, olha o diferencial aí, o diferencial de mercado, que vem com um cetro e com a fita, a sua filha vai ser a Frozen. É simples, é ser uma princesa. E aí, a gente começa a entender que existe um problema nisso tudo, né? Quando a gente olha para o nosso contexto atual, a gente pensa nos veículos, a gente pensa em como as mensagens estão sendo transmitidas, não tem como a gente olhar para isso tudo e falar, poxa, tem alguma coisa errada, tem um ruído nessa comunicação. Vocês concordam comigo? Aonde vocês acham que está o problema? No emissor? Na mensagem? No receptor? Aonde está o problema? Receptor? Quem é que acha que é receptor? Quem é que acha que é mensagem? Quem acha que é o emissor? Nossa, eu vou até ficar feliz se vocês não acharem que a culpa é dos publicitários.
culpa é do designer que fez. O problema está em todos. No emissor, na mensagem e no receptor. Por quê? O emissor conhece e sabe da fragilidade das necessidades humanas. A gente viu que a pirâmide de Maslow, que é uma das coisas que a gente aprende nos primeiros períodos de publicidade, hoje em qualquer curso de comunicação. E o que ele faz? Se aproveita dessa fragilidade, das suas necessidades, das minhas, dos meus desejos, para poder vender o produto dele. A mensagem, ela é construída de forma a deturpar. E, assim, além do objetivo comercial dela, não tem nada que faça ela se importar e faça ela ser regulamentada para melhorar a forma como ela chega para o receptor. Existe hoje, na publicidade, um órgão que chama CONAR, que é o conselho que regulariza e fiscaliza áreas. Opa, voltou. O CONAR está acessível para cada um de vocês. Se vocês verem algum anúncio, alguma peça que vocês acham ofensivo de alguma forma, vocês podem acionar o CONAR. Se vocês jogarem no Google lá, CONAR, é muito fácil o acesso, só que isso não é divulgado, sabe? Então, a mensagem, ela não tem responsabilidade em como ela vai chegar no receptor. E também nem em como ela está saindo do emissor. E o receptor, a gente é preguiçoso. Essa que é a verdade. Porque a gente não se importa em como a mensagem está chegando para a gente. Na verdade, a gente está cada dia mais refém dessa mensagem. Quem aqui tem iPhone? Quem aqui tem Samsung ou qualquer outro? Xiaomi. A gente tem os defensores de iPhone e os defensores de Xiaomi. E, assim, a gente não se importa em fiscalizar isso. Então, para a gente, da forma que estiver chegando, tá bom. Porque a gente é preguiçoso para isso. E o que a gente pode fazer para mudar esse cenário, né? Primeira coisa, foco no emissor. Isso volta naquilo que a gente estava falando. A gente precisa começar a ocupar os espaços e nos fazer representados e responsáveis por emitir essa mensagem. Seja em agências de publicidade, em escritórios de design, em estúdios, produtoras, ou sendo você um produtor de conteúdo para a internet, no Instagram, em vez de só falar sobre, sei lá, maquiagem, carros, essas coisas, faça um conteúdo que seja relevante. Um outro ponto, o que a gente pode fazer para mudar? Atenção à mensagem. A gente precisa ser mais crítico. Quando eu falo mais crítico, quem aqui sabia da existência desse CONAR que eu falei? Pouquíssimas pessoas. A gente precisa ser mais crítico. É nosso papel ajudar a construir essa nação cristã. E a gente não pode mais aceitar qualquer tipo de mensagem que chega para a gente. E aqui a gente tem uma reflexão que é o seguinte, lá em Mateus 16:13, Jesus pergunta para os discípulos, quem os outros dizem que o Filho do Homem é? No Evangelho, na mensagem do Evangelho, a gente também tem esses 3 elementos da comunicação. A gente tem os receptores, a gente tem a mensagem e a gente tem os emissores, a mensagem e os receptores. Mas no Evangelho a gente só encontra problema com os emissores, porque a mensagem é santa, é perfeita. Quem convence o receptor não é quem está falando. Quem convence o receptor é o Espírito Santo, que habita e é levado por meio da mensagem. Então, o nosso papel é o quê? Sermos os melhores emissores do Evangelho. Se essa mensagem chega sem nenhum ruído para os receptores que estão espalhados pelo mundo afora aí, a gente consegue mudar essa nação. Não consegue? Vocês acham que não consegue? E para a gente caminhar para o final da nossa palestra, nós devemos deixar um legado para o mundo. Nós sonhamos em ver
um grande número de publicitários aqui dentro da igreja, para quando alguém chegar para a gente falar assim, faz uma peça do Dia dos Pais com 2 pais, ter mais cristão lá dentro que vai dar uma outra ideia. E se a gente fazer isso, isso e isso aqui? Que nosso sonho é ver saindo daqui da igreja escritores dos adolescentes, dos jovens, da terceira idade, que vão escrever coisas que vão impactar o mundo, literaturas boas, que as pessoas vão ficar encantadas de ler e vão ver a Deus. Nosso sonho é ver músicos que fazem música que as pessoas que não conhecem a Deus escutam e falam, nossa, que música legal, que música bonita, tem algo diferente. É ver pessoas que são arquitetos, escultores e pintores que apresentam obras que as pessoas falam, gente, isso aqui é muito diferente. Imagina, a pessoa vê uma arte no Instagram e fala, nossa, que engraçado, essa arte é diferente. Tem alguma diferença nela? A diferença é porque ela foi feita por uma pessoa que está sob a cosmovisão cristã. É uma pessoa que tem a ótica certa e a visão certa de mundo. E ela é capaz de deixar um legado para o mundo, assim como homens como C.S. Lewis fizeram. E o interessante é que isso é uma responsabilidade individual e coletiva. Cada um de nós tem a responsabilidade de ser promotor de cultura. Você não precisa ter um talento artístico para poder se posicionar como alguém que promove cultura. Incentive alguém que você conhece que tenha uma habilidade artística. Dentro da sua igreja, um adolescente, uma criança, em vez de falar, poxa, não, vá ser engenheiro que você vai ganhar muito dinheiro nessa vida e você vai ter bem de vida, vai ser médico e tudo. Não mate um talento que está ali, que você percebe, que você vê brotando, sabe? É uma responsabilidade individual e coletiva. A gente precisa começar a ocupar os espaços. No começo da nossa palestra, a gente falou a respeito da igreja ser o lugar onde a arte ela era praticada, a arte era divulgada. Por que isso não acontece mais, não é? Por que a gente não pode fazer sarais de poesia nos espaços da igreja? Por que a gente não pode fazer encontros para que a gente possa pintar quadros na igreja? Não durante o culto, né? A gente entende que existem os momentos para isso. Tá, gente? Mas por que não? Por que o artista ele só vai ser visto no ambiente fora da igreja? A gente precisa começar a mudar isso. E era isso. Alguma pergunta? Irmãos, vocês têm algum comentário? Agora é o momento que vocês fazem pergunta para eles. Nós temos aí uns 10 minutinhos ainda. Voltando um pouquinho, graças e paz, voltando um pouquinho aí para a questão das artes aí, quando a gente observa algumas obras mesmo do tempo medieval, a gente vê grandiosidade de templos, a gente se maravilha mesmo hoje. E nós cristãos, igual vocês falaram a respeito do envolvimento e tal, a gente tem que envolver bastante e mostrar a grandiosidade mesmo das coisas através das nossas obras. E também comunicar o que é belo. Porque hoje, se parar para pensar, a gente observa muitas propagandas, filmes, que eles não comunicam o que é belo, trazem valores, trazem coisas que não são de acordo com as escrituras. E a gente deve estar influenciando nessas áreas, a gente deve estar participando, a gente deve fazer um movimento mesmo para a glória do Senhor, para voltar a mostrar o que é bom, o que é bonito, a beleza, a verdade, a bondade das coisas. Só comentário. É interessante isso que você falou. Quando as pessoas, os artistas, eles perdem o senso da cosmovisão cristã mesmo, do que eu faço para a glória de Deus, os artistas começam a externar o caos que existe dentro do coração. Então, hoje, muitas obras de arte que nós vemos, eles são literalmente reflexos do caos.
e da desordem, não da ordem. Então, por isso que quando a gente vê uma obra renascentista, uma obra barroca, uma obra que ela está nesse período gótico, que os homens estão pensando sobre a realidade de Deus, você consegue ver coisas mais belas e harmônicas, porque Deus é belo e harmônico. Não tem como você retratar Deus de forma aqueles pincéis todos loucos. Então a gente tem uma decadência mesmo, porque o homem, ele começa a externar o caos que está dentro dele. E existe uma resposta para esse caos, que é o que a publicidade está tentando vender, que é o amor. O caos cura o amor, então toda forma de amor é válida. Isso é uma sacada artística atual que nós estamos presenciando nos dias de hoje. Acerca disso, essa semana eu estava conversando com uma colega, e ela é cristã, e ela não consome, ela e o marido dela não consome determinada marca, porque essa marca, ela distorceu a questão da família. E aí eu falei assim, gente, olha a mentalidade da pessoa, beleza, respeito a opinião dela de não querer consumir um determinado produto pela marca ter distorcido a questões familiares, ideologia de gênero e tal. Aí eu fiquei pensando assim, por que que ela talvez não incentivaria alguém a mudar, um cristão, a chegar, incentivar a estudar publicidade e propaganda, para essa pessoa chegar lá dentro e ver que realmente o mundo prega de uma forma, mas pelos parâmetros bíblicos não existe ideologia de gênero, existe um padrão de família. E eu até falei com a minha mãe, falei assim, mãe, se a gente for olhar o mundo, nós somos caídos, se a gente for olhar, a gente vai querer aquilo que é do nosso ego, A gente não vai querer fazer uma propaganda de acordo com a Bíblia, vai ser de acordo com aquilo que massageia o nosso ego. Aí é só um comentário mesmo acerca disso. É interessante isso que você falou, porque eu tenho certeza que muita gente já pensou parecido com esse relato que você teve. Poxa, não vou comprar mais dessa marca, porque essa marca, a Renner, não compro Renner mais, porque você entra na loja da Renner, só tem propaganda falando a respeito de identidade de gênero. C&A com a coleção, vocês me desculpam, as blusinhas da Renner são R$ 29,90, é o que eu posso comprar. Seguinte, como é que a gente mudaria esse cenário? Se cada um fizesse a própria roupa, e nós passássemos a vestir panos de saco só, andar com chinelo de folha de bananeira, morar em caixa de papelão. Hoje a gente tem um mundo em que os bens de consumo, eles são produzidos por grandes marcas. Duas soluções que eu dou para vocês nesse ponto. Primeiro, se você realmente não quer consumir um produto de uma determinada marca, porque isso te ofende de verdade, você se sentir incomodado com isso, busque então por um produtor ou uma marca cristã para poder consumir dessa marca, já que é uma coisa que você realmente se importa e, assim, você não consegue usar uma blusa Renner. Procura alguma marca, que produza uma grife cristã para você poder comprar. Enfim, não te garanto que você vai achar por R$ 29,90. Não estou aqui defendendo a Renner, mas porque, por ser uma marca muito grande, eles têm poder de mercado para poder jogar o valor dos produtos dele lá embaixo. Outra coisa é o que você falou, a gente precisa começar a ocupar os espaços. Isso só vai mudar quando tiver dentro da agência de publicidade que atende a Renner, 2, 3 cristãos que vão falar assim, olha, eu não acho legal a gente usar esse apelo para poder vender essa coleção. Por que em vez de falar sobre identidade de gênero, a gente não fala só sobre identidade? Não é? Dá licença. Antes de mais nada, parabéns pela palestra aí. Bem esclarecedora. Mas pensando nessa questão, agora pós-palestra e pós isso que vocês expôs, a gente sabe da nossa responsabilidade individual como cristão e pensando na responsabilidade coletiva como igreja. Será que existe, e não jogando a responsabilidade para vocês, tá? A minha pergunta. Mas, por exemplo, a partir disso, será que a gente já pode começar a pensar talvez em oficinas aos sábados ou em alguns dias para poder trazer às crianças essa questão da publicidade, para desenvolver isso, para a gente conseguir ocupar esse espaço? Apesar que
Quando eu cheguei aqui, eu esperava, isso aí é uma percepção minha, e eu fiquei muito triste com isso. A igreja é muito grande. Sei que todo mundo tem os seus trabalhos, os seus afazeres, mas eu esperava ter mais gente aqui nessa conferência participando disso. Mas eu também não posso pensar que deveria ter mais gente, mas eu, apesar de eu estar aqui, eu ainda tenho que fazer diferença. Tem que começar por mim, seja por poucos ou seja por muitos. Né? A partir desse pouco aqui, talvez na próxima conferência esteja mais gente, é o meu modo de pensar. Mas porque a gente não pode mais, então, agora, a partir do momento que a gente tem um conhecimento, ficar só no conhecimento e não colocá-lo em prática. É só essa a minha indagação, por favor. No ano que vem, nós do Departamento de Adolescentes, nós queremos fazer um congresso, um workshop de arte para adolescentes, mostrando tanto a questão da escrita, da pintura, da dança, do teatro, e talvez também fazer, como é que chama aquele? Show de talentos? Fazer show de talentos, mostra, porque nós temos dentro dos adolescentes, muitos adolescentes talentosos, muitos adolescentes que desenham muito bem, muitas pessoas criativas, escrevem, gente, a quantidade de adolescente que escreve bem, vocês não acreditam. Então, nós queremos investir nisso, e, de fato, nós precisamos mais investir nessa área. Nós fazemos parte da liderança de adolescentes, então a gente tem esse projeto de começar esse trabalho com eles. Mas nada impede, irmão, que você ou outras pessoas também se posicionem. Pastor, tem algum impedimento para, sei lá, daqui a 3 meses, com muita organização, ordem e decência, ter um sarau de poesia aqui na igreja? De forma alguma. Não existe nenhum impedimento, não existe nenhum impedimento. O que precisa é pessoas dispostas a começarem esse projeto. Irmão, só mais uma perguntinha, porque nosso tempo está acabando. Aí, os irmãos que não puderem perguntar, eu peço que vocês anotem essas perguntas para a noite. Porque à noite vai ser um momento especial dessas perguntas, ok? Só mais uma pergunta e nosso tempo está acabando. Eu gostaria de ressaltar, no início da palestra de vocês, né, sobre a arte que foi colocada nas igrejas, né? O povo começou, não tinha leitura, então através das imagens, né, começava a ter um conhecimento de Deus e também da arte. Mas o mais importante que a gente tem visto acontecer nos dias de hoje é o que eles estavam fazendo, infiltrando dentro das escolas depois que a escrita começou, né? A gente tem visto nas faculdades hoje, né, a ideologia marxista, né, que utiliza, né, os idiotas úteis, que são adeptos, né, daquelas ideias marxistas, né, que é destruir a família, né, destruir a arte deles. Nós vamos usar os filhos deles contra eles, né, eles contra os filhos. A gente tem visto isso nas faculdades hoje, né, do governos passados, 20 anos introduzindo isso nas escolas, e deturpando a mente das nossas crianças, né? Infiltrando, modificando o caráter das nossas crianças. A gente tem visto isso acontecer. E o que é que os cristãos estão fazendo, né? Quantos cristãos apoiam esse tipo de política hoje, né? Esse tipo de cultura dentro das escolas não se revolta contra isso, né? Se calam, né? Eu acho isso muito interessante, foi muito bacana mesmo. Na outra palestra sobre a questão da escola, eles vão poder comentar mais sobre isso, mas hoje, se existe um espaço dos mais loucos que existe, esse espaço se chama Escola de Belas Artes da UFMG e a Fafiche. É um local de pessoas loucas, de verdade, vai por mim. Você passa perto, em frente do Belas Artes, tô mentindo, Felipe? O pessoal fica assim, ó, olhando para o céu, fazendo nada, contemplando nada. Essa é a Escola de Belas Artes, porque é uma escola tomada pelo ateísmo, é uma escola tomada pelo niilismo, é uma escola que é tomada por uma visão de mundo totalmente anticristã, é uma escola que substituiu Deus
por filósofos e teóricos que eles não acreditam mais em Deus. E é por isso que a gente reforça de novo, nós devemos deixar um legado para o mundo, um legado filosófico para o mundo novamente, porque nós temos a capacidade de responder e sanar todas as necessidades do homem, sejam elas físicas, sejam elas espirituais ou intelectuais. O Evangelho, ele é capaz de responder todas as dúvidas do homem. Então, nós precisamos hoje de professores cristãos dentro da Fafiche, e não tem. Amém. Glória a Deus. Vocês podem aplaudir a Deus pela vida dos nossos irmãos?